O que é pensar? É necessário pensar? Por que seria necessário? Pensar vem da etimologia de pesar. Peso no pensamento é a mesma coisa, né? Está se falando duas coisas que representam só uma. E faz um sentido, porque o pensamento ele pede, ele mede e pesa. Desculpa o gaguejar. Nessa hora o pensamento já está lento, cansado mentalmente. Muito mais mentalmente do que muscularmente, porque realmente, se você está cansado do corpo, músculos se resolvem dormindo, a mente não. Ainda mais, né, se você levar impressões. Aí você vai sonhar a vida que viveu, coisa mais repetitiva. Eu tento não, né? Eu tento não apagar a mente, eu tento apaziguar a mente, né? Colocar ela num foco. Agora ela vai pensar, mas vai pensar outras coisas que eu queira que pense. Então a consciência que está em mim é que tem que mandar o que a mente vai pensar. A mente é o burrico, né? Que o Jesus Cristo representou naquilo de sair do templo em cima de um asno, né? Porque a mente, por que ela é burra, no sentido pejorativo? Porque ela empaca. Se você coloca muita informação nela, ela paralisa. Se você tira todas as informações, é morte, ok? Mas ainda fica, né, uns cookies que é transmitido para a alma e tudo mais. Isso aí nós já estamos saindo do âmbito da mente num sentido linear, que todo mundo pensa que cérebro é mente, então a gente quer falar desse âmbito, né, que os cientistas ou pseudocientistas estudam. Eles sabem bastante coisa sobre a estrutura, a parte estrutural, mas não a parte, vamos dizer, funcional, né? Aquilo que é essencial. Vamos dizer, o que é essencial do cérebro? O essencial do cérebro é a mente. E por incrível que pareça, o essencial do coração é o sentimento. E vai descendo. Tá, mas onde é que está a consciência? A consciência está no seu entorno, no ambiente do seu corpo, chamado de aura. Pode entrar a qualquer momento e também sair, né? Para quem diz, por exemplo, que os grandes, né, nomes da psicologia, psicanálise, sabiam alguma coisa, eles também tiveram que pensar. Por exemplo, Jung teve que pensar na possibilidade de sete coisas lá que vem lá do esoterismo ser multiplicável por sete, os múltiplos, né? Faz algum sentido. Só que o Jung não contou, não teve tempo e nenhum humano humanamente é possível de contar 49 níveis, que tem a ver com frequências de universos. Ah, mas é da mente. Sim, na mente também tem 49 níveis, mas mesmo o clarividente, o meditativo, o projetivo treinado, não consegue contar as 49 coisas de cada uma das sete, né? Que vai dar um número não astronômico, não infinito, mas um número bem significativo, né? Se você colocar 49 opções entre 7. Não sei agora, olha, não estou com o meu mental acionado na parte cognitiva necessariamente, estou tentando dar uma abertura para a abstração, então eu não tenho uma calculadora, então eu não me lembro quanto é que é 7 vezes 49. Mas há suspeitas. Eu, por exemplo, quando eu vou no astral, dependendo do que eu sinto, eu já brinquei com o sentimento. Eu não brinco com o sentimento dos outros, ou a não ser que, né? O problema não está no ofensor, sim naquele que se ofende, aquele que leva para o emocional. Mas eu brinco com as minhas emoções, às vezes eu brinco, vou pensar uma coisa negativa, né? Que é um conceito ainda mental, né? Negativo, negação.
Então, uma coisa assim, preguiça, né? Que vontade de ficar em casa e não trabalhar. Digamos que eu pensasse assim, mas eu posso simular isso a qualquer momento. Estou fora do corpo, então eu vejo que eu desço o nível para onde é mais pesado e estático nesse astral e também nesse mental inferior, né? Mental racional, dito assim, mas também já é quinta dimensão, é muito mais superior do que o cerebelo lá no plano físico, que é apenas um, vamos dizer, é um HDzinho recebendo a rede, ok? Que é muito ampla, a rede você não vê, mas tem informação no ar. E o ar está ligado ao mental, né? A pensar, né? E o ar, tudo se comunicamos hoje através de via de rádio, né? A linha celular, não sei o quê. É tudo pelo ar, porque esse homem agora ariano, ele é a quarta coisa, pendendo para a quinta, para a astralidade, mas a quarta coisa é o quarto elemento, o ar, e é onde a gente trabalha com pensamento, envia, onde ele se transporta pelo ar, né? Por isso que a pedra ela é estática, ela até pensa, mas ali dá interferência, vamos dizer que se encapsula o pensamento. Na água, ela inclusive conduz eletricidade muito bem, né? E a água salgada é muito pior, né? Porque dela tem eletrólise, muito mais avançada, muito mais rápida e um pouquinho mais. O fogo é pura eletricidade, é a própria, e o ar é aquilo que conduz, né? Tanto é que, por exemplo, no verão agora você vai sentir que o calor, né, a radiação solar vem pelos ares. Vamos dizer que ele transporta, ele comunica. Aí está o fogo, né? Aí está o calor, o frio, né? Tudo pelo ar hoje em dia. Porque tinha uma época que não tínhamos corpos físicos, até os Atlantes, que não era bem físico e não precisávamos de ar. Então não precisava de pranayama. E por coincidência, os planos eram tudo abertos, você via as divindades, as demonidades, as elementaridades, então não precisava respirar para puxar prana, que é a inteligência orgânica. Né? E não precisava rezar nem nada. Isso aconteceu com o Ariano, porque fechou. Nos Lemnos a gente era aberto e caía tudo, aquelas, né, as tripaiadas toda caindo ali, mas ele era astral, então não incomodava muito os olhos, porque os olhos também eram incipientes, apesar do plano astral, que também regeu o Lemuri, depois o etérico, o Atlante, eles, né, não se tinha preconceito, porque daí a única lugar onde se julga alguma coisa, né, assim tão rigidamente, é num plano rígido, né, no material. Nos outros planos, por isso que você não se fraga, por exemplo. Você pode estar super consciente no astral essa noite. Você vai ver demônios e tudo mais, vai lá, vai estar conversando com eles numa boa, não vai se assustar, se você não levar a impressão física disso, né, daquele cérebro que filtra. Você vai estar no plano mental com um monte de ideia e tudo mais, para você vai ser comum. Então você já está com a inteligência, então você não mede a inteligência, apesar que o pensamento era para medir. Mas por quê? Porque no plano mental, o seu corpo mental assiste sem olhos, né? Ele presencia, né? Vamos dizer, já quase tudo. Você sendo mente separada do pensamento. Os pensamentos gravitam em torno de você como asteroides em torno de sistemas, de planetas, sóis, e você é um sol. Você, se tiver bastante consciência já introjetada nesse mental, né, Manas Prajasa, mente iluminada, é o símbolo da lâmpada, que não é não o gênio, né, que tem que ir alto lá, o nerd. E daí você evidencia que pensamento é o que pesa lá fora. Ele fica orbitando, sabe, e querendo atenção. Mas o corpo mental em si, ele não pensa, ele produz pensamento. Então, por que pensar? Ah, mas eu quero ser consciente, eu não quero pensar a gnose, a eubiose. Não, a eubiose até ela quer que todo mundo seja mental. Né? A gnose diz que a gente deve parar a mente, porque já, né, vamos dizer, uma tendência budista do parar a mente. É difícil porque você teria que matar o mental. Mas matar o mental agora seria arriscado porque você tem ainda cérebro e corpo físico. Então, espere, né, se ilumine tudo, esvazie esse negócio, né, que corpo vazio, por exemplo, se tirar todo o seu sangue, ele morre. Então, o mental morre, aí necessariamente
você vai ficar em ponto bindu. Né? Ponto bindu já é corpo causal, entre aspas, porque não precisa de um corpo, é um ponto, né? A consciência. Mas você tem que ter informação daquilo que é o ponto que a consciência passou, porque senão ele não é consciente. Para ele ter consciência, ele tem que ter ciência em conjunto. Né? E já vem um conceito mental do que é consciência. Então, quer dizer, quando eu penso consciência, né? Quando eu quero ser consciente, eu tenho que pensar consciência. Porque se eu tivesse consciente, eu não pensaria em consciência, eu seria. Você só precisa, por isso que eu digo, você não precisa buscar consciência, você tem que ser consciência, porque quando você busca consciência, você está pensando consciência. Ah, consciência, tem que ser consciente, você está comparando consciente com inconsciente, né? Que os grandes sábios, tipo Jung e Freud, faziam, o inconsciente coletivo. Então ele está pensando, porque se ele fosse consciente, ele só iria ver na sua frente consciência e nem ia taxar isso, porque não tem uma mentalidade. A mente é que inventou a escrita, a descrição, a leitura e a fala. Vocês estão entendendo? Então, até mesmo aqui, enquanto você tem mente, para você ser consciente, você tem que pensar sobre consciência e comparar com a inconsciência, aquilo que não é ela. Aí, quando você atingir a consciência ainda vai sentir a necessidade de baixar. É aquilo que eu digo: dois anjos conscientes no céu jogando baralho, um tem que descer, porque vai ficar uma coisa sem nexo. Né? É como se você fosse para um baile e não tivesse dança, e não tivesse música, não tivesse nada. Então, as coisas estão em movimento, estão se manifestando. Então, mesmo que você volte para o Arate de Fogo lá em Atimã, né? Daí tá, daí eu estou consciente, daí a consciência vai querer se reconhecer, daí vai recriar de novo o corpo búdico. Ah, mas ele tá amando demais, só ama. Né? No Atman só tá né? Desce no causal, tá? É muita causa, né? Vamos causar, então vamos inventar universos, corpos, não sei o que, nome, que o cara vai se apaixonar pelo nome da outra e não sei o que, pela outra e por ele mesmo, vai se beijar no espelho. Depois, né? Vamos sentir, vamos vitalizar e vamos agir. Aí cansa disso tudo, volta de novo, então é um ciclo repetitivo. Então o que é a consciência? Né? A consciência é aquilo que usa de evolução, que são voltas, e cada vez que volta a informação para ela, mesmo que seja das tranqueiras, ela precisa saber. Né? É como o Buda, que é o melhor símbolo de algo consciente mesmo, né? Com conjunto, ciência em conjunto, estar ciente em conjunto, é ele estar numa comodidade maravilhosa e ele querer saber o que é a tranqueira lá fora, dor, morte, envelhecimento, que ele descobre, aí ele desperta. Né? Por isso, assim, cuidado com essas pessoas que querem resolver a sua vida e te dar conforto. Tá? Com um presidente que quer te dar picanha, né? E quer resolver a tua vida. Você vai parar. E se parar sua mente, atravanca, é como trancar uma veia, não vai entrar consciência, não vem consciência para a matéria, você nem fica sabendo o que é consciência e sai daqui mais ignorante do que qualquer inseto. Entendeu? Que vem, dura um verão, dura uma semana e morre sem nunca, como se nunca tivesse existido. Né? Acredito que ninguém quer isso. Todos.